Vamos? Então, estamos falando sobre infrações e sanções disciplinares. Não é isso? Artigo 34, inciso 8º, a gente terminou de ler no bloco passado. Portanto, agora, olha aqui na tela, artigo 34, inciso 9º. Recordando que nós estamos estudando as infrações leves, aquelas dos incisos 1º a 16 do artigo 34, que são punidas com exclusão, mas se tiver atenuantes, pode até ser convertido em advertência. Não é? Bom, inciso 9º. É infração disciplinar também prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Então, é aquele exemplo clássico. O advogado recebe documentos do cliente para entrar com uma ação. Mas os documentos ficam rolando, e o advogado acaba deixando para lá, perde o prazo para entrar com a ação. Né? Ele causou, por uma culpa dele, um interesse que foi deixado ao seu patrocínio, né? Sobre a sua cautela, sobre a sua responsabilidade. Além de ser punido aqui disciplinarmente pela OAB, o advogado certamente vai ter que prestar indenização lá em âmbito civil. Tá? Inciso 9º. Também infração disciplinar, acarretar conhecentemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Então, o que é isso, gente? Olha só. Deixa eu me dar um exemplo que eu vi lá na OAB uma vez. Um advogado, ele estava trabalhando numa ação, buscando uma indenização milionária para o seu cliente, contra uma empresa. Muito bem, só que no meio do processo, o cliente dele morreu e o advogado continuou advogando para o morto. Ele errou, não é? Ele tinha que ter feito o quê? Pedido a substituição de parte, também chamada de sucessão processual. Mas não fez, ele continuou advogando para o cliente dele morto. Muito bem, ele ganhou a causa. Só que a empresa descobriu tudinho e pediu para anular todos os atos do processo desde o dia que o cliente morreu. E o juiz acabou anulando. Né? Porque houve essa irregularidade lá. Muito bem. Os herdeiros, né, os filhos lá do cliente morto, eles ficaram revoltados e representaram contra o advogado junto à OAB. Porque eles já podiam estar recebendo esse dinheirinho da indenização. Né? O pai faleceu, os filhos podiam estar recebendo lá. Então, como teve esse problema, atrasou o recebimento lá, os filhos ficaram revoltados, representaram contra esse advogado na OAB. Bom, mas eu te digo, esse advogado ele foi absolvido, gente. Sabe por quê? Vamos ler comigo de novo? Vem para cá, vem para a tela. Olha aqui, ó. A infração disciplinar qual é? Acarretar conscientemente, por ato próprio, anulação ou nulidade do processo que funcione. O advogado, em sua defesa, lá perante o processo, no processo disciplinar na OAB, alegou que não tinha consciência de que o cliente tinha morrido. O que o advogado disse foi o seguinte: o cliente me procurou, eu fui lá com ele, a gente teve audiência, mas depois o processo, enfim, foi rolando. Quando eu liguei para ele, para dar a notícia, que eu fiquei sabendo de que ele havia falecido. Eu não tinha consciência de que ele tinha morrido. Então, foi a desculpa que ele deu, realmente não houve prova em contrário, ele até foi absolvido na OAB. Porque a infração é acarretar conscientemente, por ato próprio, anulação do processo em que funcione. Tá vendo? Inciso 11, gente, também é infração disciplinar abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Então, olha só, o advogado não pode abandonar uma causa sem um justo motivo. Mas se ele tiver um justo motivo, é óbvio que ele pode. Quer ver um exemplo? O advogado tem um acidente de carro, fica em coma no hospital. É óbvio que é um justo motivo para ele abandonar aquela causa, né? Ele não vai à audiência, ele está em coma, né? Vai perder prazo, mas ele está em coma. Aí, realmente, gente, houve um justo motivo, aí não tem problema. Ou antes de decorridos, está aqui, ó, vamos ler comigo. Ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Olha só. Quando o advogado não quer mais ficar com aquele cliente, ele renuncia. E aí ele tem que dar ciência ao cliente
que pode se dar de qualquer maneira, preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Carta com aviso de recepção, aviso de recebimento. Olha só, uma vez caiu isso aqui, hein, gente, ano passado na prova. O advogado que renuncia à causa deve dar ciência ao cliente, preferencialmente por carta ou com aviso de recebimento. Caiu isso aqui, ó. Está lá no regulamento geral. Tá? Muito bem. Aí, vamos imaginar que esse advogado renunciou, deu ciência ao cliente. Pessoal, ele tem que ficar por 10 dias naqueles autos. Se tiver audiência, ele tem que fazer. Se tiver prazo aberto, ele tem que fazer. O que for necessário, até o 10º dia, esse advogado tem que fazer. A não ser que no meio desse prazo, por exemplo, no 4º, no 5º, no 6º dia, no 2º dia, seja lá qual for o dia, o cliente arrumar um outro advogado e juntar a procuração aos autos. Aí, realmente, você não precisa mais se preocupar. Mas se ele não arrumar outro advogado, até o 10º dia você tem que fazer tudo. Audiência, se não fizer, de repente, olha só. Exemplo, uma audiência marcada para o 9º dia. Se o advogado faltar, vai ser dado como abandono de causa, porque ele tem que ficar até o 10º dia, e o cliente pode até pedir uma indenização para ele depois. Sem falar que ele vai ser, obviamente, punido pela OAB. Inciso 12. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Então, isso aqui funciona quando naquele estado não tem Defensoria Pública ou tem, mas está em greve. Aí, a OAB vai começar a indicar advogados para funcionarem em assistência jurídica. O advogado, pessoal, não vai trabalhar de graça não, viu? Ao final do processo, na sentença, o juiz vai arbitrar quanto o Estado deve pagar aquele advogado, né? Chamam-se honorários arbitrados judicialmente. E nós vamos estudar isso aqui na aula de hoje ou na aula que vem, né? Dependendo daqui do nosso ritmo, mas a gente vai estudar isso com certeza para a prova da OAB. Tá bom? Depois, inciso 13. É infração disciplinar também fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Então, são aqueles advogados que tentam plantar em notícias de jornal uma captação indevida de cliente. Porque, olha só, o advogado ele pode, pessoal, ir à imprensa, viu? Ou de repente, ele pode ter uma coluna no jornal, ele pode escrever um artigo para uma revista, mas sempre que o advogado for à imprensa, ele sempre deve se manifestar de maneira informativa, educativa, instrucional. Ele não pode se utilizar de jornal, rádio, televisão para ficar fazendo propaganda dele. Isso não pode, não. A gente vai estudar na aula que vem, lá quando a gente estiver estudando o Código de Ética e Disciplina, de que maneira o advogado pode fazer a sua propaganda. Mas não é plantar isso em jornal, revista, na televisão, no rádio. Ele até pode fazer propaganda por escrito. Por escrito ele pode. A gente vai aprender isso melhor, a gente vai estudar isso melhor na aula que vem, né? Mas tudo com muita moderação. Se ele ficar extrapolando e ficar, enfim, é perceptível que ele está querendo ali, através daquele artigo, através daquela entrevista, captar cliente, realmente fazer sua propaganda, ele vai estar incorrendo em infração disciplinar. Tá vendo? Vamos adiante, gente. Inciso 14. É também infração disciplinar deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Então, olha só, gente. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa.
são aqueles advogados que ficam mudando o teor da lei, de doutrina, ou até do depoimento da testemunha para enganar o juiz. Né? Às vezes ele até inventa que tem um autor que escreveu um livro que entende daquele jeito, ou tenta enganar o juiz. Não, porque ontem, excelência, o STF entendeu assim, aí inventa lá uma jurisprudência. Né? Óbvio que compete ao juiz, cabe ao juiz verificar se aquela informação que o advogado está trazendo é verdadeira. Mas o simples fato de tentar enganar o juiz já é uma infração disciplinar. Está vendo? Inciso 15. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Gente, isso aqui acontece porque nós advogados, nós estudamos isso na aula passada, os advogados só têm imunidade a injúria e a difamação. Não é? A calúnia, o advogado não tem imunidade não. Ele só tem a injúria e a difamação. Por isso, sempre que o advogado for acusar alguém de crime, em nome do cliente, ele tem que ter uma procuração com poderes especiais para isso. Porque senão o advogado pode vir a ser processado criminalmente e, obviamente, disciplinarmente na OAB. Tá vendo? Depois, inciso 16, que é o último, né? Das leves. É infração disciplinar deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado. Ou seja, em outras palavras, é desobedecer à OAB. Né? A OAB, de repente, notifica o advogado para prestar um depoimento em um processo judicial, em um processo disciplinar, né? E o advogado não comparece, desobedecendo assim a OAB. Gente, tudo que a gente leu até agora, ó, inciso 1º ao inciso 16, são infrações leves. Cadê? Ó? Aqui, ó. Agora, a partir do inciso 17 até o 25, são as graves, punidas com suspensão. E aí nós vamos começar a preencher o nosso macete agora do Fric e Fic. E percebam uma coisa, gente. Todas as infrações dos incisos 17 ao 25 ou terão dinheiro envolvido no meio, tá? Vocês vão perceber. Vai ter grana no lance. Palavras, sinônimas de dinheiro, quantia, valores, locupletamento, que é enriquecimento ilícito. Ou seja, tem grana no lance. Ou preenche a palavra Fric, a resposta vai ser uma suspensão. Tá vendo? Então vamos juntos. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Esse não tem dinheiro não, mas é a letra F. Eu vou resumir aqui, ó, fraudar lei. Né? Praticar o advogado atos com o objetivo de fraudar lei. Tá bom? Depois, inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância, dinheiro, para aplicação ilícita ou desonesta. Perceberam? Tem grana no lance, vai ser suspensão. Olha lá. Tem grana no lance, é suspensão. Tá? Inciso 19. Receber valores, dinheiro da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Obviamente, se tiver autorização, não tem problema, né? Mas sem autorização do constituinte. Tem dinheiro, é suspensão. 20. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte diversa por si ou interposta pessoa. Gente, locupletar-se é tornar-se rico de forma desonesta. 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente
de quantias, dinheiro, recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Tem dinheiro, é suspensão. 22. Esse não tem dinheiro não, mas olha lá. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Reter autos, pessoal, é a letra R aqui, ó. Esse não tem dinheiro não, mas é a letra R. Reter autos. Tá? Depois, inciso 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Olha como é que tem grana aí. Deixar de pagar a OAB, dívida com a OAB. Tem problema de dinheiro no meio, resposta vai ser suspensão. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Esse não tem dinheiro, mas é a letra I. Inépcia profissional. E, por fim, o inciso 25, que é manter conduta incompatível com o exercício da advocacia. Letra C, ó. Conduta incompatível, né, com a advocacia. Então vejam que a primeira parte do nosso macete, do FRIC-FIC, já está preenchida. Tá vendo? Vamos agora fazer a segunda parte, que é o FIC. E o FIC, vocês sabem que o FIC corresponde aos incisos 26, 27 e 28. São as gravíssimas punidas com exclusão. Então vamos lá. Até aqui, ó, porque o 29 a gente viu que é leve também, não é? Praticar o estagiário ato ou excedente de habilitação, ou seja, fazer o estagiário mais do que ele pode. Mas olha aqui, ó, o 29 é leve, tá? E a mesma consequência lá, censura. Tá bom? Bom, vamos ver o FIC. Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Claro, gente, se o advogado falsificou qualquer documento, né, qualquer requisito para se inscrever na OAB, descoberta a falsidade, óbvio que ele vai ter que cancelar, né, a sua inscrição, porque ele vai ser excluído. Então, eu vou anotar lá, ó, é a letra F, minha gente. Letra F. Falsa prova de requisito. Falsa prova de requisito. Ou seja, falsificar qualquer um daqueles requisitos do artigo 8º que nós estudamos, né? Uma vez caiu assim na prova da OAB. Foi descoberto que um advogado falsificou o diploma na época de se inscrever na OAB. Gente, se ele falsificou o diploma, ele não tem diploma, ele fez falsa prova de um requisito para se inscrever, ele vai ter que ser excluído da OAB, obviamente. Tá bom? Vamos ver. Inciso 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. É a inidoneidade moral. Inidoneidade moral. E a letra C corresponde ao inciso 28, praticar crime infamante. Crime infamante. Minhas amigas e meus amigos, está pronto o nosso macete do FRIC-FIC. Se tiver dinheiro ou FRIC, suspensão. Se tiver FIC, exclusão. O que não for dinheiro, nem FRIC, nem FIC, vai sobrar. E o que sobrar é punido com uma censura. Vamos testar? Então, olha só, vamos supor que caia assim na sua prova. O advogado solicitou R$10.000 ao seu cliente para dar ao delegado de polícia para tentar
para que o delegado fizesse um relatório para tentar arquivar aquele inquérito, né? Gente, se tem dinheiro, ele pediu 10 mil reais ao cliente para dar para o delegado, tem dinheiro, suspensão. Ou então, o advogado solicitou 3 mil reais ao seu cliente para pagar custas, mas na verdade era só 1.000 reais que ele precisava. Outros 2 mil ele embolsou. Tem dinheiro, gente, é suspensão. Ou então, o advogado está constantemente embriagado. Isso é uma conduta incompatível com a advocacia. Resposta na prova, suspensão. Ou então, o advogado está praticando atos com o objetivo de fraudar a lei. Qual a punição? Suspensão. Outra, pode cair assim. O advogado retirou autos de cartório por 15 dias para fazer o seu recurso. Só que ele está retendo os autos há 1 ano no seu escritório. Qual a punição? Reter autos, suspensão. O advogado foi condenado por um crime considerado infamante. Qual a punição? Exclusão. O advogado foi considerado inidôneo moralmente para o exercício da advocacia. Qual a punição? Exclusão. Mas vamos supor que caia assim. O advogado violou o segredo profissional. Gente, está escrito aqui violar segredo profissional? Olha lá, violar segredo profissional. Tem dinheiro freak ou fique? Ó, fraudar a lei, reter autos, inépcia profissional, conduta incompatível, falsa prova de requisito, inodade moral, crime infamante. Não está escrito aqui, não tem violação do segredo profissional. Então, o que sobrar é censura. Quer ver outro? O advogado assinou a petição que não fez. Está escrito ali assinar a petição que não fez? Não tem dinheiro, não é freak, não é fique. O que sobrar é censura. O advogado violou o código de ética. Está escrito aqui violar o código de ética? Não está escrito, gente. Se não está escrito, é sobra, censura. Outro, o advogado deturpou lei para enganar o juiz. Está escrito deturpar a lei, gente? Não. Olha só, está escrito fraudar lei. Então, cuidado com isso. Se cair assim, o advogado está fraudando lei junto com outras pessoas, suspensão. Mas se caía, o advogado deturpou a lei para enganar o juiz. Deturpar a lei não está escrito, ou seja, não tem dinheiro, não é freak, não é fique. O que sobrar é censura. Tá vendo, gente? É muito simples. Tem dinheiro ou freak? Suspensão. Fique é exclusão. O que não tem dinheiro, nem freak, nem fique, vai sobrar. E o que sobrar é censura. Tá vendo? Amigos, só tem uma exceção aqui, esse macete. Vou colocar em vermelho. Há uma exceção. Tem um caso, é o artigo 34, inciso 3º do Estatuto, que tem dinheiro, mas vai ser censura. Porque a gente viu que normalmente, se tiver dinheiro, é suspensão, mas tem uma exceção. Tem um caso que tem dinheiro, mas vai ser censura. É o do artigo 34, inciso 3º do Estatuto, que é aquele que diz o seguinte, deixa eu anotar na outra página. Na outra página não, na outra tela, né? Na outra página virtual. Olha aqui, gente. Agenciar causas mediante participação nos honorários a receber. Ou seja, são aqueles advogados que ficam mandando causas para clientes e pegando 10%, 20%. Né? Ele agencia causas mediante participação nos honorários a receber. Tem dinheiro, mas excepcionalmente vai ser punido com uma censura. Tá vendo? É isso aí. Bom, só que além desse freak fique, gente,
Vocês têm que saber dessa exceção e vocês têm também que conhecer as promoções da OAB, gente. Vocês conhecem as promoções da OAB? Pois é, vou anotar aqui. Troque 2 censuras por uma suspensão. E troque 3 suspensões por uma exclusão. Olha que promoções bacanas, hein? Pessoal, olha só. Na primeira, na verdade, a lei fala o quê? A lei fala que a reincidência gera suspensão. Aí, para facilitar, para a gente fazer um macete, né? Eu coloco 2 censuras, são trocadas por uma suspensão. Então, olha só uma coisa aqui. Vou explicar das duas maneiras. A reincidência gera suspensão ou 2 censuras geram uma suspensão. Imaginemos que cai assim na sua prova. O advogado já foi punido com uma censura, está lá no assentamento dele, que ele sofreu uma censura. Só que agora ele comete uma infração que é, por exemplo, desobedecer a OAB. Então vamos ver, desobedecer a OAB. Tem dinheiro... Cadê? Está aqui. Tem dinheiro free que eu fique? Desobedecer a OAB? Não, o que sobrar é censura. Só que ele já tem uma censura, gente. Mais uma censura que ele está recebendo agora, na verdade, não vai ser nem censura, porque ele já vai pegar uma suspensão. Tá vendo? Ele tinha uma censura, mas uma censura de agora, na verdade, a punição vai ser uma suspensão. Ou então, gente, vamos supor que a questão da prova fosse assim. O advogado já foi punido com uma suspensão por 30 dias e já cumpriu, e já pode voltar a advogar. Só que agora ele viola segredo profissional. Cadê? Violar segredo profissional, tem dinheiro free que eu fique? Não, o que sobrar é censura. Só que, mais uma vez, olha só, ele foi punido com uma suspensão. Agora ele cometeu uma infração que é passível de censura, mas não vai ser censura, vai ser suspensão. Tá vendo? Censura mais censura vai ser suspensão. Suspensão mais censura também é suspensão. Por quê? A reincidência gera uma suspensão. Agora, gente, uma coisa é certa. Se ele tem 3 suspensões, ele já vai trocar essa terceira, ou seja, troca 3 suspensões por uma. Ele foi suspenso uma vez, tudo bem. Depois foi suspenso 2 vezes, tudo bem. Na terceira, ele já troca por uma exclusão. Tá vendo? Não precisa ter a quarta, não. Na terceira, ele já troca essa terceira por uma exclusão. Só que olha só, gente, a exclusão é uma sanção muito grave. Então, sempre que o advogado for excluído, tem que ter o voto de 2/3 dos membros do conselho competente. Para o advogado ser excluído, tem sempre que ter 2/3 de todos os membros do conselho competente. Tá vendo? Muito bem. Voltem para cá. Olha, não se preocupe com a multa não, viu? Você viu que a multa a gente nem colocou aqui. A multa, ela sempre vem acompanhando uma suspensão, uma censura, quando houver circunstâncias agravantes. Mas a multa, gente, ela pode ou não ser aplicada. Cuidado com isso, porque na prática vai ser aplicada uma multa se os conselheiros entenderem que deve ser aplicada uma multa. Tá? Não tem obrigatoriedade, não tem obrigação, não é obrigatória a aplicação da multa, não. Por isso, muitas vezes na prova, a sua resposta pode ser assim, suspensão com ou sem multa. Pode ser que ele escreva isso na alternativa correta. Se for censura, censura, vírgula, com ou sem multa. É, com ou sem multa mesmo. São eles que vão decidir. Amigos e amigas, para fechar esse assunto, a gente só precisa falar da reabilitação. Da reabilitação.
que é um assunto que está no artigo 41 do Estatuto, mas a gente vai estudar no próximo bloco. Até já!